Discipulado, você vai fazer 3 coisas: ajudar alguém, seguir Jesus, crescer espiritualmente e fazer outros discípulos. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, aproveitando que estamos em pé, vamos ler a palavra de Deus. O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, Mateus capítulo 28, do 19 ao 20. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero falar da minha alegria e gratidão a Deus por essa oportunidade. Gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio, pela confiança. E é friozinho mesmo, o pastor já tirou a jaqueta, né? Para o pastor não está tão frio. Glória a Deus. Deus abençoe meu pastor. Estivemos lá em Piratuba e lá deu -1, em alguns horários, geada às 10 da noite em cima dos carros. Nossa pastora irmã Maria Helena, obrigado. E é uma alegria também, uma gratidão pela pastor Eliseu, nosso coordenador da escola dominical, nosso vice-presidente, e junto com o pastor Anderson, que propuseram nosso nome, e eu sou grato a Deus pela oportunidade. Pastor Eliezer e os oradores que nos antecederam, pastor Uziel, que ontem me socorreu, trocamos de horário, pastor Marcelo, pastor Natanael, pastor César Moisés e pastor Marcos Tedesco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O tema que nós vamos falar é o obreiro e o discipulado nos lares dentro do eixo da missiologia. Eu vou ler aqui o texto na Nova Almeida Atualizada e depois na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim o texto da palavra de Deus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Olha que interessante, como é bom nós termos mais de uma versão para o efeito comparativo. Agora Mateus 28, 19 ao 20, a maioria de vocês tem Almeida Revista e Corrigida, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Estejam assentados, glorificando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Aqui eu coloquei para os irmãos as nossas redes sociais, e especialmente o canal do YouTube do Discipulado para o Brasil. Eu sei da grandiosidade desse tema, desse assunto que nós vamos ministrar aos irmãos, e não é possível falar tudo numa plenária, e muito menos colocar tudo em um texto, mas eu procurei fazer um texto bem completo dentro do assunto, para que os irmãos possam ler em casa depois aquilo que nós não vamos conseguir ministrar aqui aos irmãos. Mas uma infinidade de temas e assuntos nós temos no canal do Discipulado para o Brasil no YouTube. Toda semana nós estamos colocando vídeos dos nossos pastores, pastor Sérgio, pastor Eliseu. Recentemente colocamos plenárias do pastor Uziel, pastor Ricardo, minhas também. E nós estamos lá com tudo que se trata de discipulado, de evangelismo, nós temos colocado para que haja uma expansão no conhecimento desse assunto que é tão vasto. E aproveito também para convidar os irmãos para o nosso Congresso Discipulado para o Brasil, 19 a 21 de setembro. No mês que vem, nós temos o Congresso de Missões Siloé, e todos estaremos unidos no propósito de Missões Siloé. E em seguida já começa o grande movimento para
o discipulado para o Brasil, e nós contamos com todos vocês para nós aprofundarmos ainda mais esse entendimento e recebermos graça, unção de Deus para prosseguir dentro da área do discipulado. Também, queridos, eu quero fazer menção aqui e também já aproveitar para presentear nosso pastor presidente. Nós lançamos ou recebemos agora uma nova edição do livro Evangelismo e Discipulado. O livro que nós lançamos há 2 anos atrás esgotou, são 3.000 exemplares, e agora fizemos uma nova edição atualizada, trazendo alguns pontos-chave que nós vamos falar aqui na palestra, e também atualizando com a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, que foi lançada em abril, e ela, pela primeira vez, incluiu discipulado como um ponto-chave dentro da nossa declaração de fé e do nosso credo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, quando você ler a declaração de fé, você vai ver que dentro, além da evangelização e do ensino, ali consta o discipulado de forma enfática. Eu quero presentear o pastor Sérgio com essa nova edição do livro. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado pelo carinho e pela confiança em nome de Jesus. Glória a Deus. Ali atrás, com a irmã Grace, além desse livro, também temos o livro que é Manual de Evangelização e Discipulado em Libras, que trabalha essa questão da inclusão, como o pastor Marcos falou aqui, com foco nos deficientes auditivos. Então, nem apenas só os surdos de forma completa, mas as pessoas que têm uma audição baixa também precisam conhecer, e nós somos os agentes de Deus para ministrar a essas pessoas. Você sabia que o povo menos alcançado do Brasil são os surdos? Existem 8 povos considerados no Brasil não alcançados, que tem menos de 1% ou menos de 5% de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho dentro dessas faixas que eu vou citar aqui. Então estão entre eles os povos considerados não alcançados: os ribeirinhos, os sertanejos, os quilombolas, os indígenas, os ciganos, os mais ricos entre os mais ricos e os mais pobres entre os mais pobres, embora o que a gente considera muitos moradores de rua, ou quase todos eles, já foram evangelizados. Mas geralmente os mais pobres, quando ele se converte, ele sai dessa zona de extrema pobreza e se torna alguém relevante na sociedade. Muitos de nós tivemos essa experiência, mas para as organizações missionárias, e aqui eu estou dentro do assunto de missiologia, esses são considerados povos não alcançados dentro do Brasil. E o menos alcançado de todos são os surdos. Enquanto nós temos aproximadamente 10 milhões de surdos no Brasil, segundo as estatísticas, nós temos 100 mil surdos que se declaram evangélicos. Então, olha só a urgência, 0,1% apenas de surdos que foram ou que estão servindo a Deus, considerado um povo extremamente não alcançado, porque o surdo é uma outra linguagem, é um outro universo de entendimento, e você precisa querer estar entre eles para conhecer essa realidade e alcançá-los através da sua realidade. E uma coisa difícil que tem no meio dos surdos é também que eles se abram para os ouvintes. Então, o ouvinte, que somos nós, temos que trabalhar com intensidade essa inserção. E esse manual tem ajudado muito, e nós temos visto muito resultado para a glória de Deus. E um dos motivos de oração que eu quero que você coloque é pela salvação dos surdos no Brasil. Amém, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero iniciar aqui a nossa introdução. Chegou o pastor Mateus
sobre a ideia da missão central da igreja. Nós estamos, vocês sabem, dentro do eixo de missiologia. E quando se trata de missiologia, é o eixo que move a igreja. A oração é a força que move a igreja. Então, quando você ora, gera essa força para a igreja se mover. Mas o eixo que segura a roda, o pneu, em alguns congressos atrás eu ilustrei o discipulado como um pneu de bicicleta, o raio de bicicleta. Quantos lembram ou tiveram nessa palestra? Alguns irmãos. Então, porque é o centro, a área missional da igreja. E a partir daí a igreja se desenvolve. Então nós falamos de evangelização, nós falamos de discipulado, nós falamos de missões urbanas, nós falamos de missões transculturais e integração. E ainda a reconquista daqueles que estão afastados. Então é esse eixo que a igreja gira em torno disso. Todos os demais trabalhos, todos os demais departamentos e atividades, eles têm que ter como objetivo o eixo central da missão da igreja, que é a área missional, evangelização, discipulado, missões, reconquista e integração. Então nós que somos obreiros, e aqui eu me dirijo às irmãs também, homens e mulheres vocacionados para o ministério, precisamos entender que fazer discípulos não é uma questão opcional, que eu posso escolher entre várias atividades da igreja e dizer, eu escolho ser um discipulador. Assim como você não pode escolher e dizer, eu não quero ser alguém que ora, eu prefiro outra coisa, mas eu não vou orar. Não tem como, porque sem oração nós não conseguimos viver a vida cristã. Então nós precisamos orar, assim como nós precisamos também fazer discípulos de todas as nações. E o ato de fazer discípulos envolve todo esse processo de ganhar, cuidar, ensinar e integrar as pessoas na igreja. Então, nós como obreiros, somos chamados a isso. E eu destaquei aqui na introdução, ensinar, cuidar e acompanhar vidas. Esse é o teu chamado. Se você almeja, e não é pecado você almejar, dirigir uma congregação, por exemplo, é necessário que você saiba apacentar uma pessoa ou duas pessoas, ou três pessoas, ou um pequeno grupo de pessoas no discipulado. Então o discipulado ele serve como um instrumento de Deus para você desenvolver o que de fato é o seu ministério, que é ganhar vidas para Jesus, edificar vidas e conduzi-las diante do Senhor. Quem está entendendo pode glorificar ao nome do Senhor Jesus. É por isso que eu gosto muito dessa frase do nosso pastor, que evangelismo é dar um copo com água e discipulado é mostrar a fonte. Fazem parte do mesmo processo. Eu preciso ganhar pessoas para Cristo, mas eu não posso abandonar essas pessoas, elas têm que ser discipuladas. Quando eu evangelizo, eu dou um copo com água, eu mato a sede momentânea. E quando eu discipulo, eu ensino essa pessoa a buscar a água na fonte, onde ela estará. Então, a fonte, que é a fonte da palavra, a fonte da oração, a fonte da intimidade com Deus, da comunhão com o Espírito Santo, a fonte da igreja de estar congregando, eu ensino através do discipulado essa pessoa vir até a fonte. Amados, há algumas bases bíblicas para o discipulado, no tópico 1, e o meu desejo é que você, obreiro, ao final desse estudo, esteja mais preparado, mais comprometido e mais apaixonado pela missão de fazer discípulos. Porque afinal Jesus chamou você para fazer discípulos. Alguém
disse, um sábio, disse: olha, ou você, como cristão e discípulo, é um fazedor de discípulos, ou se você não faz discípulos, você não é discípulo. E um escritor agora recente da área do discipulado, Mark Dever, ele disse assim: bem ou mal, todos nós somos fazedores de discípulos. Só que a diferença é que tipo de discípulo você está fazendo. E aí ele disse o seguinte, que lá no Éden, Deus propôs para Adão e Eva fazer discípulos. Eles tinham que ser discípulos e fazer discípulos. Ele disse para eles: vocês cresçam e multipliquem, crescei e multiplicai-vos. A diferença é, você está fazendo discípulos para Deus ou está fazendo discípulos para Satanás? Porque discipulado tem a ver com influência espiritual. E a má influência deles provocou um discípulo que foi Abel, foi o lado bom, que continuou a ser fiel a Deus, mas Caim foi consequência também daquilo do lar onde tiveram Adão e Eva após a queda, após o pecado. Então, ele disse o seguinte, que não existe você não fazer discípulos, mas existe sim a forma que você está influenciando as pessoas ao seu redor. Se você está sendo intencional em conduzi-las a Deus, ou você está displicentemente dando mau testemunho e conduzindo-as para longe de Deus. Então, meus amados, eu quero dizer uma coisa, que aqui, assim como o pastor Marcos falou, que todos são teólogos, eu quero dizer que você é um discipulador. Todos aqui são discipuladores e discipuladoras, e todos nós precisamos ter em mente que a nossa missão é conduzir pessoas a Cristo através do discipulado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Algumas bases bíblicas, por exemplo, o discipulado de Jesus como modelo. Jesus, primeiramente, chamou os seus 12 apóstolos. Então, ele, ao longo do seu ministério, ele chamou discípulos. E esse chamado, ele foi um chamado, primeiro, para estar com ele. Ele chamou para caminhar com ele, para um relacionamento com ele. E segundo, para os enviar a pregar. Então o processo é esse que Jesus fez. Ele primeiro chamou pessoas que ele quis para estarem com ele. Embora nos primeiros 18 meses de ministério, Jesus chamou várias pessoas e lançava a ideia do discipulado e explicava o custo do discipulado. Você quer ser meu discípulo? Tem essas exigências aqui. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Alguns queriam, outros não. Alguns seguiam e desistiam no meio do caminho, devido à exigência de Jesus. Mas em um determinado momento, ele escolheu 12 para um treinamento. E aí vem a segunda etapa. Jesus treinou esses discípulos em habilidades, em caráter e disciplina. Jesus orientou, Jesus ensinou, Jesus corrigiu. Jesus caminhou com eles, eles tiveram o privilégio de conviver de perto com Jesus, o verbo vivo que desceu dos céus, aleluia. Eles tiveram o privilégio de andar com Cristo, mas nem por isso foi fácil para eles pagar o preço de ser um discípulo. E ao final, os discípulos fiéis, dentre os 11, o filho da perdição se perdeu, mas os 11 que permaneceram fiéis, então Jesus os comissionou para a grande comissão. O texto que nós lemos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Se você observar na grande comissão, que é como é chamado pelos teólogos esse texto, e mais 4 textos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos,
cada um desses livros tem um resumo, uma parte breve da grande comissão. Mas Mateus, ele traz mais detalhes sobre a grande comissão. Quando ele comissiona os seus discípulos, ele não diz para eles, e você observa no texto, como fazer discípulos. Ele não dá os detalhes do currículo do fazer discípulos. Ele não dá a estratégia e aquilo que nós estamos estudando hoje. Ele não deu uma aula assim para eles. Por quê? Porque eles já tinham caminhado com ele e já tinham vivido discipulado. Então eles sabiam o que era para fazer. Amém, meus irmãos? Mas nós agora vamos transportar a nossa geração 2000 anos depois. E alguém diz, dentro do calendário gregoriano, a gente sabe que ele não está correto, mas está tendo como referência as igrejas a nível mundial, de 2033, no dia de Pentecostes, fazer uma grande comemoração do aniversário da igreja. Não é o calendário correto, a gente sabe, mas como referência estão marcados grandes cruzadas no mundo, grandes cruzadas evangelísticas para 2033, para comemorar os 2000 anos da fundação da igreja. A gente sabe que tem um lapso aí de 3 a 4 anos, até 5 anos nessas datas. Mas imagine, meus amados irmãos, que nós estamos 2000 anos depois das palavras que Jesus disse. Então nós precisamos entender o que é o discipulado à luz do que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. E aqui eu entro no conceito do discipulado, começando, e não está na apostila essa parte, o que não é discipulado. Discipulado é mais do que um departamento, é mais do que uma revista, é mais do que um livro, é mais do que um programa, e mais do que um curso pré-batismo. Então isso convém dizer, irmãos, que quando você pensa no discipulado só como o departamento, você está pegando o todo e separando uma parte só. Isso é problemático, porque você pode dizer, o discipulado dos novos convertidos, ou fazer discípulos na igreja, não é tarefa minha, é tarefa apenas do departamento. Mas o departamento tem que existir para organizar e treinar os crentes para fazer discípulos. Mas a função de fazer discípulos não é apenas do departamento de discipulado, mas é de todos nós. A ordem foi dada para todos, ide fazer discípulos. O discipulado, muita gente confunde com a revista, embora nós temos uma revista. E a revista, ela traz uma trilha básica dos primeiros passos da fé cristã. Essa revista hoje, irmãos, ela já está alcançando 500.000 unidades, 500.000 exemplares só publicado por nós. Já fizemos aí pelo menos umas outras 20.000 que foram para igrejas personalizados com a bênção do pastor Sérgio. Inclusive, na época, antes do senhor ser pastor em Barretos, a gente fez um trabalho lá com o pastor Wagner e foi publicado várias revistas, do mesmo conteúdo, personalizado para igrejas, e hoje nós temos em vários idiomas também. A revista é importante, sim, é uma ferramenta. E quanto melhor a ferramenta, mais fácil para você realizar o trabalho que precisa. Então é bom e é importante ter uma ferramenta boa. Eu conversava hoje pela manhã com o pastor Richard, ele está indo para a Trinidade e Tobago, lá representar o discipulado para as nações, e a nossa lição em inglês, ela já alcançou muita gente. E lá nos Estados Unidos, ele me falava de um pastor que disse, olha, nosso tipo de discipulado dos Estados Unidos e da Europa, que é baseado, pastor Mateus, na questão indutiva, de perguntas e respostas, não é eficaz na missão. Ele quer encomendar várias revistas para enviar para os missionários do terceiro mundo,
porque nós já damos, aqui como a nossa cultura brasileira, a direção correta. A gente não pergunta, você acredita que Jesus existiu, não existiu, qual que é a opinião histórica? Não, nós já dizemos, Jesus existiu, Ele é Deus, e vamos dando a referência bíblica. Então é uma abordagem assertiva e direta, diferente do padrão educacional dos países do primeiro mundo. Por isso, em vários países onde chega o nosso material, em espanhol, em francês, em crioulo, a igreja ela recebe um renovo, um avivamento, porque não é algo vindo do primeiro mundo, mas aqueles imigrantes do terceiro mundo, que têm uma mentalidade como a nossa, eles precisam ser direcionados de forma clara, não deixar dúvida, Jesus é Deus, João 1:1, leia o texto bíblico, e aí vai provando pelo texto aquilo que nós entendemos e que está na Bíblia, através do discipulado. Você pode glorificar o nome de Jesus? O que é o discipulado? Eu proponho, irmãos, uma definição do discipulado que até achei que ficou muito comprida, mas depois de caminhar um pouco, ouvir pessoas, e especialmente no ano passado no congresso, o pastor Alejandro me incentivou e disse: pastor Juari, no mundo, geralmente os slogans são curtos, são 3 palavras, ou 4 palavras, as declarações de visão são no máximo 10 palavras, e ele disse: abandona todo esse negócio do mundo, de marketing do mundo, e não se preocupe, porque eu falei para ele: pastor, como é que nós podemos resumir o conceito que estava na primeira versão do meu livro? E ele disse: não tem que resumir, eu acho que você deve ampliar. Então a nova edição do livro eu ampliei, coloquei mais coisas. Por quê? Porque o discipulado, ele tem que ficar bem claro para nós o que é, como fazer, como funciona e qual é a visão de Jesus a partir da palavra de Deus do que é fazer discípulos. Amém, queridos? Então, vai ser um pouco longo, mas eu quero que você leia comigo o que está na tela aqui no 3. 1, 2, 3. Discipulado. Irmãos, pelo menos 7 coisas nós vamos extrair aqui. Você está vendo 8 sublinhados, tá? Mais um aqui é um resumo. Então, eu quero que você sublinhe essas palavras à medida que eu for falando. No texto, na página 45. Discipulado é o processo. Jesus sempre entendeu e sempre aplicou o discipulado como um processo. E nós estamos ouvindo aqui, durante o dia de hoje, o processo de formação do povo de Israel, o processo de aprendizado de cada faixa etária. Tudo com Deus passa por um processo, nada é instantâneo. Então, o discipulado também, ele é um processo constituído de várias fases e várias etapas. E nós precisamos respeitar o tempo de cada pessoa, à medida que cada um vai conhecendo mais Deus e a sua palavra. Existem aquelas pessoas que têm um processo rápido. Algum tempo atrás eu vi um vídeo de uma criança que, isso fazem uns 5 ou 6 anos atrás, viralizou. O médico que fez o trabalho de parto, o obstetra, pegou a criança, entregou para o pediatra, e o pediatra sentiu que as pernas estavam firminhas e colocou em cima da mesa, de uma mesa lá da sala onde estavam realizando o parto, e a criança começou a dar uns passinhos assim, segurada, apoiada. E aquele vídeo viralizou, porque ela nasceu praticamente caminhando. E muitas vezes o pastor Sérgio já ouviu falar isso,
de obreiros que ele ganhou para Jesus, discipulou, e ele disse: esse daí nasceu caminhando. O senhor lembra lá em Caçador, o pastor Sérgio morava no mesmo prédio do Aurélio. E o Aurélio, ele tinha sido estudado para padre, só não fez as ordens maiores, mas já estava quase encaminhado para padre, quando ele, então, conheceu uma moça, se apaixonou e ela era desviada da igreja. Então, aí começou, né, casou com ela, enfim, depois ele descobriu que ela era desviada da igreja. E o Aurélio foi meu professor de filosofia em Fraiburgo, quando eu era adolescente novo convertido. Era o professor que eu mais discutia e brigava nas aulas de filosofia, porque qualquer aula para mim era motivo de falar de Deus. Matemática eu já começava, 1 mais 1 igual a 3, não, igual a 1, né? Deus é trindade, por aí vai. Então eu gostava de discutir. Hoje eu já estou mais calmo, mas eu já fui mais briguento assim na sala de aula, porque se entrasse com alguma coisa que era contra a fé, eu me levantava. E nas aulas dos debates, eu sempre debatia muito com o professor. Resultado, irmãos, para fazer a história curta, ele foi morar pela providência divina no mesmo prédio onde a igreja tinha um apartamento lá em Caçador, é do lado da igreja. E um dia, numa campanha de oração das 10 às 11, estava muito frio, né, um frio mais do que hoje aqui, o Aurélio apareceu na igreja e na hora da oração final, que a gente fazia o círculo, devia ter umas 50, 60 pessoas orando, parece que eu conheço aquele cidadão. E ele orou ali de mãos dadas, mas o pastor já estava evangelizando ele lá no prédio. Lembra do ame seu vizinho? É o ame seu vizinho na prática. Aí no final ele veio para frente, estava eu, o senhor, o pastor Daniel Melo e acho que o pastor Levi estávamos orando lá. E ele disse assim: olha, eu fiquei sabendo que eu preciso aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. E aí o pastor orou por ele, o Aurélio aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Ele já veio praticamente pronto. O pastor Daniel fez o discipulado com ele, e o resultado, quando nós saímos de Caçador, eu era o coordenador discipulado, que o pastor tinha instituído, e viemos para Joinville. Quem ficou lá? O Aurélio continuou coordenando o discipulado para a honra e glória do nome de Jesus, e hoje ele é coordenador da escola teológica lá daquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao lado do pastor Uziel. Então veja bem, alguém que nasceu caminhando, o discipulado que ele fez, ele já sabia tudo, intelectualmente, mas depois que foi batizado no Espírito Santo, ele já estava quase pronto, faltava um pouco mais de experiência, de maturidade, mas ele já começou a trabalhar para Jesus. Agora, tem pessoas, irmãos, que ela nasce com muita dificuldade de mobilidade. E aqui eu quero dar o exemplo da minha filha, Maria Helena. Quando ela nasceu, eu lembro que eu fui assistir o parto, ela foi parto cesáreo, então me chamaram lá para assistir, e nós não sabíamos que ela tinha deficiência nenhuma. Então, quando a médica que fez o parto dela, doutora Maria da Glória, se eu não me engano, ela tirou a Maria Helena ali, ela não chorou um choro alto, ela fez um chorinho baixinho e fanho. E na minha mente veio, tem alguma coisa errada. E a Catiúcia estava ali anestesiada e disse: o que aconteceu, amor? Disse: nada, está tudo bem. E aí a médica que pegou ela, então começou a fazer as avaliações e viu que ela tinha fenda palatina e outras deformidades. Aí foi para a área da cardiologia fazer o exame do coração, não tinha nada, graças a Deus, do coração, e depois outras avaliações. E mais de 3 anos nós fomos lutando, o pastor nos ajudando, até chegar no diagnóstico da doença genética, né? Doença chamada deficiência rara associada ao gene ZC4H2. Até o nome é recente, era colocado em outras síndromes, mas recentemente então a sigla em inglês é ZARD, dessa doença que tem, o primeiro caso na América Latina foi a Maria Helena, hoje tem 5 que a gente já conhece no Brasil. Então veja, hoje a Maria Helena ela já se locomove de cadeira de roda, pouquinho, mas anda. Cada passinho dela
na fisioterapia, cada andadinha na cadeira de roda, para nós é uma vitória muito grande. A gente louva a Deus, a gente vibra, cada coisa, desde aprender a pegar a colher na mão, levar a comida na boca, para nós é tudo uma festa muito grande. Sendo que para outros pais, a primeira vez que a criança fez aquilo, ele até comemorou, filmou, postou lá na rede social, mas depois passa, é automático. Mas para nós que sabemos o esforço das pequenas coisas, quando a Maria Helena não fala, essa síndrome é não verbal, mas quando ela começou a se comunicar pelo tablet, pedir comida, pedir para ir no banheiro, para nós, cada vez que ela fazia isso era um choro, porque o desenvolvimento dela é mais lento do que as outras crianças. Então, queridos, você vai ter lá no teu grupo de discipulado crianças como essa que eu citei, que ela vai nascer caminhando e daqui poucos dias vai ser um obreiro na casa do Senhor, porque Deus já vem trabalhando desde antes da pessoa se converter na vida daquela pessoa. E tem aqueles que vão ser como a Maria Helena, que você vai ter que estar todo dia cuidando ali do lado, empurrando. E antes eu criticava o crente carrinho de mão, né, que se falava na nossa época lá, tinha muitas pregações, falava crente isso, crente aquilo, quando eu era jovem. Mas hoje eu entendo, irmão, que esse crente carrinho de mão, ele precisa ser levado, ele precisa ser conduzido. Você não pode perder a paciência com ele, você tem que cuidar dele, porque é uma alma preciosa que precisa ser cuidada, e você foi chamado por Deus para fazer discípulo de todas as nações. Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura envolve todas as pessoas, mas aquele é difícil, mas é toda criatura. Mas aquele meu vizinho é problemático, mas é toda criatura. Mas aquela pessoa é deficiente, não entende, mas é toda criatura que precisa ser alcançada pelo evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O meu tempo já esgotou. Irmãos, eu vou concluir, pastor Eliseu, em 2 minutos. Eu quero que você sublinhe aí: discipulador conduzido pelo Espírito Santo. Discipulador conduzido pelo Espírito Santo é você. Aqui nós vemos a necessidade da oração e ser dirigido por Deus para fazer o discipulado. Se não for conduzido pelo Espírito Santo, é um ensino mecânico. É como, eu não gosto de usar, mas vou só usar a sigla, é como os TJs. Você vai sair com a pastinha na mão, qualquer dia, qualquer hora, e vai bater na porta das casas, mas vai entrar lá, vai ensinar e vai ser algo morto. Mas nós, irmãos, somos pentecostais. O discipulador assembleiano, ele é conduzido e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando você fala na tua simplicidade, ensinando os pontos básicos da fé, Deus faz arder uma fogueira no coração do pecador e vidas são transformadas. Aquilo que a sociedade não consegue fazer, aquilo que o sistema penal não consegue fazer, aquilo, meus amados irmãos, que nenhuma instituição consegue fazer, o evangelho consegue fazer através da vida de um discipulador cheio do Espírito Santo, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. Ajuda intencionalmente. Escreva assim: discipulado tem que ser intencional. Não é algo acidental, se der, não. Você tem que pensar e estudar à luz das Escrituras como chegar lá para discipular. Discipulado, você vai fazer 3 coisas: ajudar alguém, uma ou mais pessoas, a seguir Jesus, que é levar para decisão, para a pessoa se converter. Tem gente pregando por aí que Jesus só mandou fazer discípulos e não convertidos, mas para ser discípulo de verdade tem que ser convertido. Então você leva a pessoa a
a suportar o peso da cruz, a ele seguir Jesus de verdade, crescer espiritualmente e fazer outros discípulos. E é isso que está hoje na nossa declaração de fé. Nós precisamos, além de simplesmente deixar aquele crente preparado para servir a Deus, temos que prepará-lo para fazer outros discípulos. E como acontece isso? Através de um relacionamento comprometido, saudável e cristocêntrico. E eu quero fechar com essa expressão: relacionamento cristocêntrico. Eu vou ser amigo do meu discípulo, com certeza. Eu vou criar amizade, vou criar intimidade, vou criar uma ligação que não sai mais. Eu lembro quando um processo, estou vendo aqui o Laureci, eu estou bem ruim para lembrar de nome. O Laureci, ele não, posso falar aqui, irmão, ele não era muito chegado no negócio de crente, um gaúcho bem tradicionalista e tal, aquele negócio, mas aí a irmã Gorete e começou a levar suas crianças para a igreja, eles foram gostando, aí levou a Mari, aí a Mari começou, mas dizia, meu marido não é crente, e foi criando amizade, depois de comer muitos quilos de sal junto nos churrascos, de tomar muito chimarrão junto. Um dia o Laureci aceitou o discipulado, e aí o irmão Aguinaldo foi lá com a esposa, irmã Josi, e começou a discipular. Antes de terminar a lição, as 12 lições, o Laureci já estava convertido, quebrantado na igreja, servindo ao Senhor. Hoje é diácono da igreja, está aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E se eu fosse olhar para vários irmãos aqui, eu poderia dar o testemunho de vários. Por quê? Porque o discipulado, ele é um relacionamento, mas é um relacionamento que tem Jesus como centro. Se coloca em pé. Essa foto aqui, irmãos, ela vai estar na história, depois de algumas enciclopédias, daqui a alguns anos, se Jesus demorar para voltar. O encontro do pastor Sérgio com Billy Hanks, lá nos Estados Unidos. E o Billy Hanks, ele resumiu tudo isso que eu falei em uma frase. Eu quero que você leia comigo. 1, 2, 3. Discipulado. Quando você coloca amor na vida das pessoas que estão ao teu redor ou que Deus colocou através do departamento de discipulado na tua vida para você cuidar, você coloca amor e começa uma amizade, ainda que às vezes a pessoa seja arredia, mas você vai ganhando o coração e você coloca Jesus como centro desse relacionamento. Acontece a transformação, acontece a mudança. Aleluia. No dia de amanhã você vai ver aquela pessoa que você viu nascer na fé, ele crescer e se tornar um ganhador de almas, um discipulador, um pregador, e o nome de Jesus será glorificado. Quantos já tiveram essa experiência de discipular alguém e ver essa vida fazendo grandes coisas para a glória de Deus? Não há recompensa maior, irmãos, do que fazermos discípulos para o Senhor Jesus. Porque quando nós chegarmos no céu, Jesus não vai perguntar que carro que você andou, que você dirigiu. Não vai perguntar que marca era a tua roupa. Jesus não vai perguntar onde você morou, no bairro mais bem localizado ou não. Tudo isso são coisas que fazem parte da vida, mas o que Ele vai perguntar de fato: mostra as tuas mãos, eu quero ver os frutos. Aleluia, aleluia, aleluia. No tribunal de Cristo, irmãos, muito fruto vai ser, muita coisa vai ser palha, madeira e feno, vai se queimar. Mas as almas que você ganhou é ouro, é prata, é pedras preciosas, é isso que vai ficar na eternidade. O que conta são as almas que ganhamos, que discipulamos e que conduzimos ao céu. Faça um propósito diante de Deus nessa tarde, diga: eu quero começar a discipular alguém. Não é difícil, irmão, porque você sabe ser amigo. É uma amizade centrada em Cristo. Eu vou grudar nessa pessoa, vou ser amigo dele,
e vou conduzi-lo até Jesus. Feche os teus olhos agora. Aleluia. Pense em alguém, quem sabe é um amigo, é um parente, é um vizinho. Pense em alguém, quem sabe é um novo convertido da tua congregação que não está sendo cuidado. E comece agora a orar e dizer: Senhor Jesus, enche meu coração de amor. A maior prova de amor que damos para Jesus, aleluia, ele pediu para Pedro se Pedro amava. Enquanto você ora, deixe você refletir. Você me ama, então apacenta os meus cordeirinhos, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quer provar que você ama Jesus? Aleluia, apacente os cordeirinhos de Jesus. Amado Deus e bendito Pai Celestial, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te damos graças por esta tarde tão preciosa, Senhor, pela vida de todos os nossos mestres, nossos professores, que têm, Senhor, edificado as nossas vidas. E agora, Pai, nós vamos sair dessa escola bíblica hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã à noite no templo sede, abençoados e edificados, mas na segunda-feira vão voltar as dificuldades, vão voltar, Senhor, os enfrentamentos do dia. Não deixa os ensinos sair do nosso coração, mas nos dá propósitos definidos, de ganhar vidas para o teu reino, de fazer discípulos, Senhor, de olhar com o teu olhar para as pessoas que precisam ser alcançadas. Usa a minha vida, Senhor, usa este meu irmão, usa esta minha irmã, e que possamos apresentar diante do Senhor as mãos cheias de almas, de vidas, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Se você puder, dê um abraço no teu irmão, dê um abraço na tua irmã. Aleluia, diga assim: vamos fazer discípulos, vamos cuidar dos cordeirinhos do Senhor.